Olá, gente. Estamos de volta, né, do nosso breve recesso. E aí, antes de começar o assunto propriamente, eu queria fazer algumas considerações a respeito do nosso cronograma. Como vocês sabem, a gente teve aí um atrasozinho, né, no nosso cronograma, tá? Então, hoje a gente já deveria estar começando a avaliação de impactos ambientais. Então, hoje a gente vai começar a parte de legislação, ok? Vai começar e terminar, né? Logicamente que não dá para a gente falar de todas as legislações ambientais em uma aula, tá? E aí, só para finalizar, né, a gente falou hoje sobre legislação, na próxima aula sobre avaliação de impactos, junto com a metodologia de avaliação de impactos, no dia 25, sistema de gestão ambiental, ok, no dia 1, a nossa última avaliação, tá? Então, veja, vocês vão ver que o slide está bem grande. Eu vou deixar esse material lá na sala, mas ele é um material para consulta, tá certo? Então, não se desesperem, não me xinguem. Então, eu vou tentar. Vocês vão ver que eu vou passar muito rápido alguns slides, porque assim, a gente não vai se ater às minúcias da legislação. Eu quero falar, né, sobre o que cada uma fala, tá certo? E aí, né, vocês podem consultar. Então, não vou entrar em detalhes, embora algumas esteja falando sobre os instrumentos, mas aí a gente não vai entrar nesses detalhes, tá bom? Então, né, falando aí historicamente da legislação ambiental, a gente tem aí legislações que remetem à década de 60, né? O Estatuto da Terra, o Código Florestal, tá? A gente tem em 1934 o Código das Águas, né, que foi a lei das águas anterior à Política Nacional de Recursos Hídricos. E aí, né, temos recentemente aí a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei de Crimes Ambientais, a de Recursos Hídricos, de Resíduos Sólidos e a mais nova, né, que é o Marco Legal de Saneamento, tá? Então, falando um pouquinho sobre legislação, a gente sabe que a lei mais importante de um país é a Constituição Federal, tá certo? Então, a nossa Constituição ela é bastante moderna, ela é bastante diferenciada. Ela traz um capítulo inteiro dedicado ao meio ambiente, tá? Né? Foi conhecida, né, como a Constituição Cidadã, foi elaborada no processo de redemocratização do Brasil após o período aí do regime democrático de força, né, do período militar, tá? E ela é bem avançada no que diz aí, né, a proteção dos direitos e garantias fundamentais, tá? Então, traz aí o destaque da proteção do meio ambiente como um dos avanços da Constituição, tá certo? E aí a gente tem o artigo 225. Nesse artigo 225, deixa eu colocar aqui o caput para vocês, né? Então, o caput do artigo 225, ele diz o quê? Que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, só aí no texto desse artigo a gente já tem aí vários princípios do direito ambiental, então a gente já encontra um dos princípios que é a questão do desenvolvimento sustentável, né? Defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Então, o desenvolvimento sustentável, ele já estava lá na Constituição de 88, apesar desse conceito ter começado a ter destaque só em 1992, né? E aí traz a questão de que todos têm direito e que é um bem de uso comum do povo. Comum no sentido de comunidade, tá? Então, ele não pertence a ninguém, assim como os outros entes ambientais, assim como, né, a água, tá certo? Ela é de domínio público, tá? E se é de domínio público, é dever tanto do Estado quanto de nós, sociedade, de preservar esse recurso, tá certo? Então, dentro lá do artigo 225, a gente tem aí, né, as atribuições do poder público para assegurar a efetividade desse direito, né, que é o direito à qualidade de vida, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aí envolve uma série de instrumentos, né, que já são previstos aí na Constituição de 88. Vou deixar o material lá para vocês, quem tiver tempo, quem tiver interesse, dá uma lidinha e também vocês dão uma consultada para responder ao exercício, tá? Na verdade, vocês vão precisar consultar para responder a prova, tá certo?
Então, fala sobre a questão da educação ambiental, fala sobre a questão dos estudos de impactos ambientais, fala sobre a questão da proteção de fauna e flora, da criação de unidades de conservação, né? Sobre a exploração de recursos minerais, já traz aqui, no parágrafo 3º, condutas e atividades consideradas lesivas sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, já em uma prerrogativa para a Lei de Crimes Ambientais. Traz a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal e a zona costeira como patrimônio nacional, tá? E traz ainda as questões aí de usinas que operam com reator nuclear. A gente vai ver que tudo que se refere à energia nuclear perpassa pela esfera federal, né, no quesito de licenciamento e tudo mais, tá certo? Aqui, né, uma curiosidade que fala sobre a questão de crueldade com animais, que está previsto na Lei de Crimes Ambientais. Porém, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, teve um movimento aí do pessoal da vaquejada, né, que reconheceu aí como um bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural. E aí não é considerado mais maus tratos aos animais a questão dessas práticas esportivas como a vaquejada, tá? Aqui algumas curiosidades, né, a respeito do que são terras devolutas, tá? Já que a gente fala aqui que as terras devolutas, elas são indisponíveis quando elas são necessárias à proteção do ecossistema natural. Então, é aquela terra que ela deve ser devolvida, né, ao Estado. Fala um pouco também sobre a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, a INP e a Eletronuclear, que são as responsáveis pelo monopólio do que se refere à energia nuclear, tá? E aí a gente passa para a Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente talvez seja a legislação mais importante que a gente tem em termos ambientais, né? Hierarquicamente, a Constituição Federal ela está num nível acima, mas a Política Nacional do Meio Ambiente ela é uma lei ordinária que ela é de extrema importância para o meio ambiente. Um detalhe, a Política Nacional do Meio Ambiente é a Lei 6.938 de 1981, ou seja, ela é anterior, tá, à própria Constituição. Então, muitas coisas que foram postas na Constituição já vêm como experiência do que foi desenvolvido na Política Nacional do Meio Ambiente, tá certo? E aí essa Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. E aí vale a gente destacar, né, que um dos principais objetivos dessa política é justamente esse que está posto aqui no primeiro inciso, que é compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Então, se vocês lembrarem, lá no iníciozinho da disciplina, quando a gente falou de sustentabilidade, né, a gente fala da questão de que o desenvolvimento sustentável, né, ele precisa ser aquele que é economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Então, é justamente esse o objetivo da política, conciliar essas 3 vertentes, a economia, o lado social e a preservação do meio ambiente. E aí, tem diversos objetivos, né, dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, tá? E esses objetivos eles vão ser colocados em prática através da aplicação dos instrumentos, né? Os instrumentos, então, é só para a gente entender um pouquinho como se forma a lei, né? A lei, ela tem, né, um princípio, o que fundamenta aquela lei, o porquê daquela lei existir, né? Um objetivo, né, uma finalidade, tá certo? E os instrumentos, que são as formas como se operacionaliza, como a gente executa a lei, tá? Eu sempre brinco nas aulas que quem lembra daquela música lá de Raul Seixas, né? O início, o fim e o meio, né? Tá ao contrário. Não tá ao contrário, porque quando a gente fala o início, o fim e o meio, a gente fala o início, por que fazer, o fim, né? A finalidade, qual é o objetivo que eu pretendo atingir, e o meio, quais são as formas que eu vou utilizar para atingir. Então, né, essa é a essência, é a estrutura básica de uma legislação.
Então, temos aí os objetivos, né? E aí, para atingir esses objetivos, a gente precisa de meios de se atingir esse objetivo, tá? Que a gente vai falar já já. Uma coisa que é extremamente importante que traz aí na Política Nacional do Meio Ambiente é a instituição do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Esse Sistema Nacional do Meio Ambiente ele é formado por órgãos das diversas esferas administrativas, né? União, estados e municípios, tá? E também fundações instituídas pelo poder público. Então, a gente tem aí as competências de cada esfera, né, de cada poder dentro do sistema político brasileiro, o poder executivo, lembrando que o poder executivo é o presidente, os governadores e os prefeitos, tá? Poder legislativo, deputados federais e senadores, a nível de estados, deputados estaduais e a nível de município, os vereadores. Então, o legislativo é quem legisla. E o poder judiciário, né, é composto aí pelos sistemas de justiça. Então, dentro de uma política ambiental, tá? Dentro do SISNAMA, a gente tem o poder executivo como sendo aquele que executa, né? Aquele que controla as atividades potencialmente poluidoras, que faz o licenciamento ambiental, que fiscaliza as obras e empreendimentos. Temos o poder legislativo, que ele vai aí elaborar as leis, basicamente, né? Ou desmanchar as leis, que ultimamente é o que a gente tem visto bastante, né? Controlar os atos do Poder Executivo e aprovar os orçamentos, né? A gente sabe que cabe ao Congresso Federal, né? A Câmara dos Deputados e Senado, a nível federal, e as Assembleias Legislativas Estaduais, a questão dos orçamentos dos diversos órgãos que compõem a estrutura pública. Então, também a atribuição em relação aos órgãos ambientais. E o poder judiciário, ele é justamente aquele que vai julgar as ações de cunho ambiental. E aí, primeira ação de cunho ambiental que ele coloca aí na lista está aqui, ó, ação civil pública. Então, é importante a gente ter isso em mente. Se a gente identifica uma situação que seja danosa ao meio ambiente, quem é que vai resolver esse problema, né? Como é que a gente pode agir diante dessa situação? Então, o Ministério Público é a instância que representa o povo dentro do sistema judiciário, tá certo? Então, eu identifiquei um dano ambiental. Não vai Maria Mariá processar a pessoa que causou o dano ambiental, né? Maria Mariá vai fazer uma denúncia, tá certo? Enquanto cidadã, ao Ministério Público. E o Ministério Público, representando todo o povo, é que vai verificar se cabe ou não, né? Quais são as medidas que cabem, tá certo? Por que isso? Porque o meio ambiente, lembre, né? Ele não é propriedade de ninguém, tá lá posto na Constituição. Ele é um bem coletivo, é um bem de uso comum. Então, é a atribuição do Ministério Público através de uma ação civil pública, tá? E aí, falando aí rapidamente sobre a estrutura do SISNAMA, né? O SISNAMA ele é composto por um órgão superior, que é o chamado Conselho de Governo, que ele aí, junto com o presidente da República, formula as políticas e as diretrizes para o meio ambiente. É também formado por um órgão consultivo e deliberativo, talvez o mais importante, na minha opinião, que é o CONAMA, que o CONAMA é um órgão técnico, formado por técnicos, embora a gente saiba que tem interferências políticas, mas é o CONAMA quem elabora as normas, né? Os padrões compatíveis com o meio ambiente. Então, vocês já devem ter ouvido falar aí, resolução do CONAMA para tal coisa, né? A gente viu em poluição atmosférica, principalmente poluição da água, a resolução 357. Vimos algumas resoluções de poluição atmosférica. Então, o CONAMA é o órgão técnico que tem competência para editar essas normas, tá certo? Temos aí o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, tá? Então, o Ministério do Meio Ambiente é o centralizador das ações, é de onde saem, né? Todas as ações, é o órgão que planeja, coordena, supervisiona e controla essa política, tá certo? E os órgãos executores, ou seja, os peão, né? O executor é aquele que vai botar a mão na massa. Então, dentro dos órgãos executores, a gente tem a nível federal o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente,
né? E o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tá? São dois órgãos extremamente importantes, que são órgãos que atuam tanto na proteção de fauna e flora, né, na proteção ambiental, como atuam também na questão. O IBAMA ele é o responsável pelo avaliação de impactos ambientais, né, pelo licenciamento ambiental, pela fiscalização de obras que são a nível federal, tá certo? E aí temos a nível de estado e a nível de município. Os órgãos seccionais são aqueles órgãos a nível de estado e os órgãos locais a nível de município. No nível estadual, a gente tem, aqui no estado de Pernambuco, a gente tem a Agência Estadual de Meio Ambiente, mais conhecida como CPRH, só botar lá o site www.cprh.pe.gov.br, tá? Que ele é o similar do IBAMA, né? Ele tem as atribuições semelhantes à do IBAMA, só que no nível de estado, tá certo? E nos órgãos locais, a gente tem aí as secretarias municipais de meio ambiente, onde tem, né, os órgãos que eles respondam pela questão ambiental dentro do município. E temos ainda, né, dentro aqui dos órgãos estaduais, nós temos a Polícia Ambiental, né, a Polícia Militar, que é gerida, né, pelo governo estadual, pelo governo do estado. Então, as polícias militares, elas têm, dentro da polícia militar, existe um batalhão de meio ambiente, né, aqui em Pernambuco é chamado de CIPOMA, né, Companhia de Infantaria, não sei o que, Polícia de Meio Ambiente, alguma coisa assim, eu não sei o que é que significa exatamente a sigla, mas é o CIPOMA que responde pelo meio ambiente, tá? E temos também a nível estadual os conselhos, né, de meio ambiente, são os CODEMAS, CONSEMAS, que também existem a nível municipal, que são equivalentes ao CONAMA, só que aí respeitando os níveis de estado e município. Tá? Então, é um sistema bem robusto o CISNAMA, mas aí a gente destaca o quê? O Ministério do Meio Ambiente, né, como órgão centralizador, o IBAMA e o ICMBio como os órgãos executores da Política Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA como sendo esse órgão, né, que é deliberativo e consultivo, que elabora as normas, e aí dentro dos órgãos seccionais, né, as agências estaduais de meio ambiente e nos órgãos locais as secretarias municipais de meio ambiente. E falando rapidamente um pouco sobre instrumentos da política nacional, né? Então, como eu tinha falado, dentro da legislação existem os meios, as formas, os instrumentos para se operacionalizar. Então, a gente tem na Política Nacional do Meio Ambiente estão previstos 13 instrumentos que viabilizam aí a ação dos órgãos de fiscalização, como o IBAMA, como a CPRH, né? Então, esses instrumentos, eles visam aí a gente executar efetivamente essa política. Então, a gente tem aí o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, lembrando que esses padrões, eles são estabelecidos pelo CONAMA, o zoneamento ambiental, que é uma ferramenta extremamente importante na questão de planejamento urbano, de crescimento urbano. Acho que a gente não vai conseguir ver muito sobre zoneamento, mas vocês já ficam sabendo que existe, né? A avaliação de impactos ambientais, que aí a gente vai falar um pouco mais, né, sobre a avaliação de impactos ambientais e as metodologias de avaliação. O licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Incentivos à produção e instalação de equipamentos voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Criação de espaços territoriais protegidos, que aí são as famosas unidades de conservação, né? A gente tem uma lei só para isso. Aí temos aí o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente. Se vocês virem em algum lugar, CINIMA, cuidado para não confundir com CISNAMA. CISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? CINIMA, Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, tá? O Cadastro Técnico Federal de Atividades, onde todas as atividades que têm relação com o meio ambiente, elas estão lá listadas, tá certo? Penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas de preservação ou correção da degradação ambiental, e aí essas penalidades elas estão previstas na Lei de Crimes Ambientais.
relatório de qualidade do meio ambiente, né? A garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente. Então, tudo que é relativo ao meio ambiente, ele deve ser gerada informação, e essa informação deve ser publicizada. É o princípio da publicidade dentro do direito ambiental. Cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadoras de recursos ambientais, né? Então, se a atividade existe uma lista com essas atividades que elas são potencialmente poluidoras, então o empreendedor ele já olha lá se a atividade dele se enquadra nesse tipo de atividade potencialmente poluidora. E por fim, os instrumentos econômicos. Esse último instrumento, 13, ele foi adicionado depois a legislação, ele não está desde 81, tá certo? Ele veio depois e ele traz aí os conceitos de concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros instrumentos econômicos. E aí, gente, como eu falei para vocês, tem 300 mil slides. Eu quero só que vocês entendam o que é que a lei fala, tá? Então, vai falar sobre os padrões de qualidade ambiental, né? Esses padrões de qualidade, tem os padrões de qualidade do meio ambiente para ar, água e solo, e tem os padrões que são permitidos para a emissão de poluentes, que são 2 tipos de padrões diferentes, tá? Não vou me detalhar muito, a gente já viu um pouquinho de padrão de qualidade quando a gente falou lá de poluição atmosférica, né? Trago aqui, inclusive, de novo o PRONAR, falando um pouco de padrões de qualidade do ar, níveis de ruído. Aqui, a resolução CONAMA 357/2005, ela traz o padrão de qualidade da água. Por exemplo, aqui, águas doces de classe 2, elas têm que ter essas características aqui, né, para esses parâmetros, cor verdadeira, turbidez, sólidos. E a 357, ela traz também parâmetros para o lançamento de efluentes na água, né, que é outra coisa, tá? São 2 parâmetros diferentes. Um é o padrão de qualidade que a água tem e outro é o que a gente pode lançar naquela água, tá? Aí tem o zoneamento ambiental, né, que também é um instrumento de planejamento e gestão ambiental, é um instrumento de ordenamento territorial que visa aí regular a ocupação do solo e a exploração dos recursos naturais, tá? A questão do incentivo à produção e instalação de equipamentos voltados para a melhoria da qualidade. Então, a gente tem muito aí a questão das tecnologias limpas, do MDL, que muito se fala, os mecanismos de desenvolvimento limpo, tá? Há muitos anos atrás, né, saiu aí o PROCONV, né, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos, que ele visava se o escapamento dos veículos, se ele estava emitindo, né, os gases fora dos parâmetros, tá certo? A questão dos espaços territoriais, né, como eu falei, existe uma lei só sobre isso, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? E esses espaços territoriais protegidos é qualquer parcela que seja merecedora de proteção ambiental. Pode ser pela sua beleza cênica, pode ser por conter espécies, né, endêmicas, pode ser por ser uma área indígena, uma área quilombola, uma área de patrimônio histórico, uma área de patrimônio cultural. Então, tudo isso são espaços territoriais que são protegidos, tá? Então, aqui, ó, eu trago 2 exemplos. Um exemplo, né, de um forte, tá, que é um patrimônio histórico, é uma área protegida, tá certo? Aqui, um local, né, aqui, se não me engano, é na Serra da Capivara, tá, no Piauí, que tem a questão das inscrições rupestres, que a gente tem aqui na nossa região também, e foi criada recentemente uma unidade de conservação, né, na Serra do Giz. É uma unidade de conservação estadual, tá certo? Aí falando sobre o CENIMA, né, como eu falei para vocês, ele disponibiliza essas informações ambientais, né, e aí tem a questão dos indicadores ambientais que estão associados à informação. Indicador, ele vai nos dar uma síntese, ele vai sintetizar vários elementos para dizer se está bom, se está ruim, tá certo? Cadastro técnico federal, né, das atividades, instrumentos de defesa ambiental, né? Então, toda pessoa física ou jurídica que trabalha na área ambiental, ela precisa estar cadastrado. Tá lá no site, tem lá no site do IBAMA, você faz o cadastro facinho, tá? Então, aqui é um exemplo, né,
certificado de regularidade, ó, aqui ele diz qual é a formação da pessoa, o que é que a pessoa faz. Então, todas as pessoas que trabalham na área ambiental, elas têm que ter, é tipo um CREA, né? Só que um CREA voltado para a questão ambiental, tá? De atividades potencialmente poluidoras, então tá lá, né? Como eu falei para vocês, é só entrar aqui, ó, tem a tabela completinha dizendo quais são as atividades que são consideradas potencialmente poluidoras, né? Então, o empreendedor já pode consultar se a atividade dele se enquadra, tá certo? Então, e aí os instrumentos econômicos, né? Os instrumentos econômicos, eles visam benefícios econômicos para o proprietário de uma terra, né? Ou uso de florestas públicas como serviços de concessão, tá certo? Envolve algum instrumento econômico, envolve transações que podem ser não apenas em dinheiro, pagamento, mas pode ser também como isenção de impostos e outros instrumentos, tá bom? E aí, falando um pouco sobre outras legislações. Da mesma forma, tá, gente? Eu vou passar bem rápido. Eu sei que vocês estão cansados e, e eu sei que eu acabo falando, quando eu tô falando sozinha, eu acabo falando meio num ritmozinho pausadinho, né? Na aula a gente até consegue animar mais, mas assim, eu vou falando, vai dando aquele sono, né? Então, rapidinho. Lei 9.433 de 1997 é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Essa lei, né, proteção das águas, ela difere do Código das Águas de 34, porque lá em 34 o foco era o quê? A expansão hidrelétrica, tá? E agora, né, na Política Nacional de Recursos Hídricos, né, existe aí esse fundamento de que a água é um bem de domínio público, recurso natural limitado e dotado de valor econômico, tá? E aí tem os objetivos da lei, novamente, né? Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. E aí ela traz a questão da qualidade e da quantidade de água disponível, tá certo? E aí tem uma série de objetivos, inclusive objetivos como aqui, ó, o quarto, promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais, que isso é uma tendência, inclusive já é lei em vários municípios, estados, né? A questão de, para vocês que estão aí cursando engenharia, né? É obrigatório, né? Dependendo do porte da edificação, que tenham projetos de captação, preservação e aproveitamento de águas pluviais, por uma série de motivos, né? Primeiro, pela questão de você racionalizar o uso da água, né, que a gente já sabe que é um recurso que ele é escasso, ele é limitado, tá? E também, principalmente, né, não é a nossa realidade aqui na nossa região, mas, por exemplo, na cidade do Recife, né, é um local que está muito suscetível às chuvas intensas, né, chove bastante, tem muitos eventos de cheias, tá? De cheias e enchentes e inundações, tá certo? Então, a captação de águas pluviais ela é uma alternativa para você diminuir os picos de cheia, né, nas áreas urbanas de um grande adensamento urbano. É só a gente pensar no ciclo hidrológico, né, na questão da impermeabilização, que acelera aí o pico do escoamento, tá, superficial. Então, isso aí vocês vão ver tudo bem direitinho lá em hidrologia, né, com certeza. Mas assim, vocês já tenham em mente, tá certo? Vai fazer uma edificação, né? Vai fazer o projeto de uma edificação, principalmente quando a gente está falando de edificações multifamiliares, tá? É tendência no país inteiro, no mundo inteiro, né? O aproveitamento de água de chuva. Então, vocês já tem que pensar que vocês vão ter que ter duas tubulações, né? Uma de água potável e uma de água não potável. 2 reservatórios, um para água potável e um para água não potável, tá? E aí, dentro dos instrumentos, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos, destacaria aí a questão do enquadramento, da outorga e da cobrança pelo uso da água, né? Que hoje a gente ainda não paga pelo uso da água, tá? A gente paga a Compesa, né, pelo serviço que ela presta de tratamento, né, e distribuição da água. Mas a Compesa, que é a usuária de água, ela não paga nada ao Estado, a bacia hidrográfica, para usar essa água, tá certo? Por enquanto ainda não, mas existe previsão legal, né? E já existe aí os estudos para isso, né? A outorga, que vai dizer quanto de água cada usuário pode retirar, tá?
E o enquadramento dos corpos de água em classes em função dos usos, ele vai dizer, em função da qualidade que aquela água tem, né, quais são os possíveis usos para aquela água, tá? E aí tem vários outros instrumentos, né, mas assim, lembrando que a gente está passando bem rapidamente só para a gente conhecer algumas legislações. Lei 12.305, 2010, mais novinha essa, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz um conceito que é o gerador do resíduo, né? Ele é responsável pela destinação do resíduo. E aí, se vocês lembrarem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela previa que até 2014, que era o ano da Copa do Mundo, todos os municípios deveriam ter, né, os seus resíduos sólidos destinados a aterros sanitários, né? Isso deveriam ter a destinação correta, todos os municípios, até 2014. Porém, a gente está em 2021 e a gente viu que isso aí não foi cumprido ainda, né? Nosso município, por exemplo, Afogados da Engazeira e outros municípios aqui da região, ainda destinam os resíduos a lixões, tá certo? Que é uma solução não ambientalmente incorreta, tá? E aí, o que é que motiva, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A questão da prevenção e precaução, o princípio do poluidor-pagador, né? Então, poluidor-pagador, quem gera o resíduo é responsável pelo seu destino, tá? E aí traz diversos elementos, então eu recomendo que depois vocês deem uma lidinha com calma, tá certo? Eu vou deixar uma playlist com as aulas desse assunto que eu dei em outra turma que está mais detalhado, que eu falo mais calmamente sobre o assunto, tá? Para quem tiver interesse. Eu sei que é muito cansativo, ninguém vai querer, mas enfim, vou deixar. Então, outra coisa que é importante dentro da política de resíduos sólidos é a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, setor empresarial e demais segmentos da sociedade, a questão da integração, né, social, a questão dos catadores, tá certo? Reconhecimento do resíduo sólido como bem econômico de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. E aí o papel dos catadores, ele é um papel extremamente essencial, né? Mas aí a gente tem que entender, não é aquele catador que vai ficar no meio da rua catando. O essencial é que a gente tenha um processo de coleta seletiva e que aí essas pessoas elas tenham condições dignas de trabalho, tá? E aí, dentre os objetivos, a gente tem a questão da proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos e, depois que foi feito tudo isso, você pode fazer a disposição final dos rejeitos, né? Aquilo que não serve mais para nada. O resíduo, ele ainda vai servir para alguma coisa. Tem resíduo que ainda serve. Aquele resíduo que não serve mais para nada, que é o rejeito, aí ele tem que ir para a disposição final, tá? Universalização dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos. Também é uma coisa que a gente observa, né? Existe já um bom atendimento nível urbano, mas existe a precariedade nas áreas rurais, tá certo? E aí a gente traz aí, destaca dentre os instrumentos, a coleta seletiva é um instrumento da política de resíduos sólidos, assim como a questão da logística reversa, aquele momento em que você usou o produto, depois do uso que aquele produto não te serve mais, você devolve o produto para a empresa que fabricou, né? Que é o caso das pilhas, das lâmpadas, dos pneus, tá? Todos esses produtos, eles têm logística reversa, tá certo? Alguns aspectos importantes, né? Os municípios, eles são responsáveis pela gestão integrada dos resíduos nos seus territórios. Lembrando que os municípios, eles podem se consorciar, né? Eles podem se unir, como é o caso nosso aqui, que existe o Simpageu, que são vários municípios reunidos para poder destinar todo o seu resíduo a um único aterro, já que ficaria muito caro para cada município implementar um aterro, tá? A Lei 14.026 de 2020, ela traz aí o marco legal do saneamento, né? E aí, nessa lei eu quero destacar essas três coisas basicamente. Primeiro, a Agência Nacional de Águas, né? Antes ela tratava só de águas e agora ela passa a ser Agência Nacional de Águas e Saneamento. Então tem competência para editar normas de saneamento. Então a ANA, que já é extremamente sobrecarregada,
agora vai também atuar na área de saneamento, tá? Foi do ano passado, julho do ano passado, essa legislação, tá? Os prazos para a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, né, lá da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aqueles prazos que eram 2014, passaram para 2021, 22, 23, 24, a depender do porte do município, tá certo? E a universalização do acesso e efetiva prestação do serviço, que, lembrando, saneamento envolve o quê, né? Envolve abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem de águas pluviais. Então, quando a gente fala de universalização do acesso, a gente está falando de universalização de todos esses elementos, tá? E aqui faltou o número da lei por algum motivo, ele provavelmente está aqui em branco, né? Mas é o Código Florestal.